Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica ela surge a partir do momento que a gente consegue quantificar a eletrosfera. Então a gente consegue surgir os níveis de energia entre as camadas e os subníveis. Bom, a gente vai ter então o principal instrumento da distribuição eletrônica que a gente chama de diagrama de Linus-Pauling. Neste diagrama de Linus-Pauling nós temos uma sequência crescente de energia, certo? E essa sequência crescente de energia ela vai se basear em certas coisas. A legenda desse diagrama é a seguinte: a gente tem esses números aqui na frente que estão em azul. Esses números são os números que representam as camadas eletrônicas, e as camadas eletrônicas variam de 1 até 7. Em verde, nós teremos letras que representam os subníveis, onde existem o subnível S, P, D e F. Cada um desses subníveis tem uma capacidade máxima de elétrons que ele consegue comportar, que é este número que vai estar em laranja na parte de cima. Este número de capacidade máxima ele vem a partir dos orbitais atômicos de cada um dos subníveis, sendo que o S tem somente um orbital atômico onde comporta 2 elétrons, o P tem 3 orbitais atômicos comportando 6 elétrons, o D tem 5 orbitais atômicos comportando 10 elétrons e o F tem 7 orbitais atômicos comportando 14 elétrons. Então, por isso, nós temos S2, P6, D10 e F14. Isso variando também, não somente nos subníveis, mas nas camadas eletrônicas. A distribuição eletrônica em si, ela acontece da seguinte forma, nós podemos fazer com alguns exemplos. O primeiro exemplo de todos que nós temos aqui é o hidrogênio. E o hidrogênio, caso você procure na tabela periódica, irá encontrar que o número atômico dele é 1. Quando o hidrogênio tem número atômico 1, isso quer dizer que ele tem um próton. E se ele não tem nenhuma carga aqui, nem positiva nem negativa, ele está no estado fundamental. E estando no estado fundamental, ele tem também um elétron. Então, a minha distribuição eletrônica precisa ter o total de um elétron. Ou seja, eu vou começar o meu diagrama, minha distribuição, minha configuração eletrônica aqui na camada 1s. Certo? E aqui dentro da 1s, eu não vou poder pôr 2 elétrons, porque ele tem somente um elétron. Então, a gente vai ficar com 1s1. No hélio, se a gente procurar na tabela periódica, encontraremos o número atômico 2. Isso quer dizer que ele tem 2 elétrons, já que ele não tem nenhuma carga. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Aqui sim, eu posso colocar a camada dele como sendo um S2, porque eu tenho um total de 2 elétrons. Se eu for representar isso com orbitais atômicos, eu vou fazer um quadradinho para cada, sendo que o hidrogênio vai ter um elétron no quadradinho, e o hélio vai ter 2 elétrons aqui no total, ok? Esta camada aqui, tanto do hidrogênio quanto do hélio, podem ser chamadas de camadas de valência, que são as últimas camadas, é a última camada, na verdade, que nós temos em um elemento. Neste caso, eles têm somente esta camada, então ela também é chamada de camada de valência. O carbono, ele tem 6 de número atômico. E se o número atômico dele é 6, quer dizer que ele tem 6 prótons, e quando ele não tem carga, também tem 6 elétrons. Então, a distribuição eletrônica dele será seguindo aqui o nosso diagrama, começando em 1s2, depois partindo para 2s2, e por fim terminando com 2p2. O número que a gente tem aqui em cima é sempre a capacidade máxima, quer dizer, o número que nós tivermos aqui pode ser menor do que este número que está representado, nunca maior do que ele. P1, P2, P3, P4, P5, P6, ok, sem problema. P7, P8, P9, não existe. Tudo que passa aqui da capacidade não pode ser colocado. Então, até P6, ok, menor do que P6 também pode ser, que é o caso aqui do nosso carbono, que tem o P2. Neste caso, a nossa camada de valência vai ser a camada 2, toda a camada 2, 2s, 2p. Então, nós temos 2 mais 2, 4 elétrons de valência. Depois do carbono, nós podemos fazer alguns outros exemplos, como, por exemplo, o enxofre. O enxofre ele vai ter número atômico 16, certo? E tendo o número atômico 16, nós faremos a distribuição eletrônica de acordo com este valor. Lembrando que ele não tem carga, então este número de prótons é o mesmo número de elétrons.
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Novamente, a última aqui não chegou até o P6, mas ficou com um número menor, tudo bem. Somando os números de cima, eu tenho 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 4, 16. E aqui a camada de valência é a camada 3, onde eu vou ter 3s2 e 3p4, sendo a minha camada de valência. Um total de 2 mais 4, 6 elétrons. A camada de valência é importante porque ela é a última camada que nós temos, é a camada mais externa. E isso quer dizer que estes elétrons que estão na camada de valência que são os disponíveis para fazer ligações. O zinco na tabela periódica tem número atômico 30 e a distribuição dele segue a ordem do diagrama. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e depois do 3p6, 4s2. Aqui nós teremos então que a camada de valência é a camada 4, onde a gente tem somente um subnível, né, que é o 4s2. Quer dizer que eu tenho 2 elétrons na camada de valência. Quando nós temos compostos, elementos, átomos que têm carga, a gente vai mudar um pouquinho essa nossa distribuição eletrônica, virando uma distribuição eletrônica dependente exatamente desta carga. Porque o que acontece? Quando nós temos carga, quer dizer que ou a gente ganhou ou a gente perdeu elétrons, certo? Aqui no potássio, por exemplo, o número atômico é 19. E se o número atômico é 19, quer dizer que eu tenho 19 prótons. Em teoria, eu deveria ter 19 elétrons, mas eu tenho uma carga positiva e essa carga mais 1, que eu vou chamar de C mais 1, ela é a mesma coisa que dizer que eu perdi um elétron. Então, perder um elétron. Se perder um elétron, eu tenho um total de 18 elétrons. Eu não vou distribuir até 19 elétrons, eu vou distribuir até 18. Vamos fazer a distribuição do potássio? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aqui nós temos 18 e 4s1. Ele seria, neste caso, quando a gente tem 19 elétrons. No caso, como a gente perdeu este 1 elétron, esta camada aqui, 4s1, ela desaparece. Certo? Por que ela desaparece, professora? Porque a gente perdeu aquele elétron que está ali representado. Então, este elétron aqui foi perdido. Eu não represento ele, já que ele foi perdido. Então, eu paro aqui na camada anterior, tendo que a minha camada de valência aqui, no caso, seria essa camada, onde eu tenho 2 mais 6, 8 elétrons na minha camada de valência. Quando a gente fala do flúor, por exemplo, já é um pouquinho diferente. O flúor, ele tem número atômico 9, é para ele ter 9 prótons e também era para ter 9 elétrons, mas ele tem uma carga negativa. Se ele tem uma carga menos 1, que é este caso, quer dizer que ele ganhou um elétron. Então, de 9 elétrons, ele foi para 10 elétrons. E o que vai acontecer aqui no nosso caso? Então, na distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p5 era para ser a nossa distribuição. Porém, como ele ganhou este 1 elétron, esse 5 vai virar um 6. E aí ele vai ficar com a camada de valência 2s2, 2p6, que no caso a gente tem aqui 8 elétrons. E por último a gente tem o cálcio, onde a gente encontra aqui número atômico 20. Era para termos 20 elétrons, mas eu tenho carga 2 mais, ou mais 2. O que quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, ele não tem mais 20 elétrons, ele tem 18. Então, a minha distribuição eletrônica vai até somente 18.
Na verdade, vamos fazer a distribuição normal. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, caso ele tivesse 20. Porém, ele não tem mais 20, ele perdeu estes elétrons aqui da camada de valência. Então, ele ficou com a camada anterior, que é a camada 3, onde eu tenho 2 mais 6, 8 elétrons. E é assim que nós fazemos a distribuição eletrônica, tanto para compostos sem carga quanto para compostos com carga. Lembrando que compostos com carga a gente chama de íons. Esse conceito de íons é muito importante para o nosso próximo conteúdo, onde nós iremos falar sobre ligações químicas. As ligações químicas estão diretamente relacionadas com a distribuição eletrônica, pois nós precisamos saber qual que é a capacidade eletrônica da camada de valência, que é onde estão os elétrons que conseguem realizar ligações químicas. A gente vai ter 3 tipos de ligações químicas. Nesse vídeo a gente vai falar somente de 2. Nós vamos falar de ligação iônica e ligação covalente. A ligação iônica ela é caracterizada por doação de elétrons. Ou seja, um átomo doa elétron para outro átomo. Um átomo doa o elétron, o outro átomo recebe o elétron. E aí a gente vai ter a formação de íons, porque o que doou o elétron fica positivo e o que recebeu o elétron fica negativo. Então a gente vai ter a formação de íons, que são elementos, que são átomos que têm carga. Já na ligação covalente, nós não vamos ter doação de elétrons, nós vamos ter compartilhamento de elétrons. Ou seja, as duas espécies envolvidas utilizam os mesmos elétrons que estão sendo compartilhados. Prof, não entendi, como assim? Vamos fazer exemplos, certo? A gente tem aqui 2 exemplos, o NaBr e o HBr. Se eu olhar na família do Na, eu vou encontrar que ele está na família 1, e por estar na família 1, ele tem um elétron de valência. Então, eu vou pegar o Na e vou desenhar com este um elétron de valência. Ai, professor, eu não sei olhar a família. Faça a distribuição eletrônica e encontre a camada de valência, você vai perceber que tem somente um elétron. E o Br, ele está na família 17. Então, eu sei que ele tem 7 elétrons de valência. Vou desenhar o Br com os seus 7 elétrons de valência. Neste caso, o Na ele vai querer doar este elétron aqui dele para o Br, pois o Na, quando ele doa este elétron, ele fica com a camada anterior, onde a camada anterior do Na tem 8 elétrons. Faça a distribuição eletrônica que você vai encontrar. Então, aqui o Na, ele deseja perder este elétron, e se ele perde este elétron, ele fica Na+. Na que perdeu um elétron. E o Br, que tinha 7 elétrons, ele precisou receber este um elétron do Na, porque ele quis ficar com 8. Lembra que a gente tem a regra do octeto, e na regra do octeto a gente fala que os átomos ficam estáveis quando a gente tem 8 elétrons na camada de valência? É o caso do Br. O Na perdeu este elétron para ficar com a camada anterior, que tem 8 elétrons. O Br tinha 7 elétrons, ganhou um elétron para ficar com 8. E aí ele ficou Br-. Neste caso, como as cargas são somente opostas, mas o valor é o mesmo, que seria mais 1 e menos 1, elas se cancelam. Então, a gente pode somente juntar os nossos elementos aqui no caso. Quando a gente fala do HBr, já é um pouquinho diferente. Porque o que vai acontecer com o HBr? A gente vai ter o hidrogênio, que também está na família 1. Então, ele tem um elétron somente, vamos desenhar ele com um elétron. E a gente tem, de novo, Br, que está na família 17. E por estar na família 17, ele tem 7 elétrons. Certo? O que vai acontecer neste caso? O
O hidrogênio, pessoal, ele não é um elemento que vai doar este elétron, porque como nós fizemos a distribuição eletrônica dele anterior, o que acontece? Se ele doar este elétron dele, ele fica sem elétron nenhum. E quando o átomo está sem nenhum elétron, ele não é estável. Então, o hidrogênio não vai querer perder este elétron. O hidrogênio ele quer ganhar mais um elétron, porque aí ele fica com 2 e completa aquela camada de valência dele, que era somente um S1. Lembra que a camada S só cabe 2 elétrons? Então, aqui o hidrogênio ele é uma exceção, sendo que essa exceção fica estável com 2 elétrons, não com 8. Então, o hidrogênio quer ganhar um elétron, e o Br, que tem 7, quer ganhar um elétron para ficar com 8. O que acontece? Eles compartilham esses elétrons entre si. Agora, o hidrogênio tem o elétron dele mais o elétron do Br, então ele tem 2 elétrons e fica estável. O Br tinha 7 elétrons e agora tem mais o elétron do hidrogênio, então ele fica com 8 elétrons e fica também estável. A diferença entre as ligações é o caráter. Aqui nós temos doação de elétrons, atração eletrostática, formação de íons. Aqui a gente tem compartilhamento de elétrons. Dentro da ligação covalente, nós teremos 2 tipos de ligação covalente. A ligação covalente propriamente dita, que é aquela que nós falamos anteriormente, onde cada átomo compartilha um elétron, e aí a gente tem o compartilhamento de elétrons entre 2 espécies, e a ligação covalente coordenada, onde um átomo que tem um par de elétrons sobrando compartilha esse par de elétrons com o outro átomo. Aqui nós podemos ver a diferença com 2 exemplos bem parecidos. O primeiro exemplo aqui no caso será o O2, e o exemplo do ligação covalente coordenada será o O3, sendo que o O2 é o gás oxigênio e o O3 é o ozônio. Quando nós falamos em O2, nós sabemos que o oxigênio está na família 16. E por estar na família 16, ele tem 6 elétrons de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nós sabemos aqui no caso que tem 2 oxigênios envolvidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para completar 8, esses oxigênios precisam de 2 elétrons. Então, eles irão compartilhar entre si um elétron aqui, ficando cada um com 7, e depois compartilhar mais um elétron aqui, ficando com 8. Essa estrutura nós podemos representar da seguinte forma, que nós chamamos de estrutura de Lewis. Nós podemos fazer os oxigênios mais próximos, com os elétrons compartilhados aqui no meio, e os elétrons livres sobrando aqui nas laterais. Já na questão do O3, nós também sabemos que é o oxigênio que está na família 16 e também tem 6 elétrons, mas nós sabemos que tem 3 oxigênios envolvidos. Então, eu tenho um oxigênio com 6 elétrons, outro oxigênio com 6 elétrons e mais um oxigênio com 6 elétrons. O que acontece? Os 2 primeiros oxigênios aqui no caso vão fazer as ligações covalentes e compartilhar os seus elétrons, ficando com 8. Este primeiro tem 8, este segundo tem 8. Mas este último elétron está somente com 6. Este oxigênio, vendo isso, ele pega um par de elétrons dele e empresta para esse colega. Ao mesmo tempo que ele utiliza, ele também empresta para o outro colega utilizar. Se nós fizermos ele de cor diferente, vocês vão perceber que a estrutura de Lewis ela vai ficar mais ou menos assim. Opa, aqui é cor diferente, né, pessoal? Vocês podem perceber, então, que nós temos um parzinho aqui diferente,
sendo que esses dois tiveram ligações covalentes entre si, e este outro aqui teve uma ligação covalente coordenada, da onde de um átomo que tinha par de elétrons sobrando, ele emprestou para o outro. Aqui nós temos somente ligações covalentes, como aparece ali no começo, mas na molécula de ozônio nós temos também uma ligação covalente coordenada, onde o oxigênio empresta um parzinho de elétrons para o outro que está somente com 6. Neste caso aqui, o oxigênio fica com 8, porque ele tem os 6 dele mais esses dois compartilhados. E os outros oxigênios também já estavam com 8 elétrons. Essa é a diferença entre a ligação covalente e a ligação covalente coordenada. Faltou a gente falar um pouquinho sobre a ligação metálica, mas isso fica para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entrem em contato. Se inscrevam no canal e curtam o vídeo.